Capítulo 2. Salvação. Uma questão de escolha. Uma questão de vida ou morte. A salvação é um dos temas centrais da fé cristã e está ligada à escolha pessoal de cada um. A Bíblia mostra que a salvação é um dom de Deus, oferecido a todos, mas que precisa ser recebida individualmente. Deus nos chama ao arrependimento, à fé e à obediência. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que entregou a vida como sacrifício pelos nossos pecados. Essa oferta está disponível a todos, mas ninguém é forçado a aceitá-la. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, e cada pessoa deve decidir se vai receber a salvação ou rejeitá-la. As Escrituras trazem exemplos claros. Muitos escolheram seguir a Deus e foram salvos, mas outros rejeitaram sua graça e colheram as consequências. Abraão é lembrado como alguém que confiou em Deus e fez a escolha certa, mostrando como a fé abre o caminho para a salvação. É importante entender que a salvação não vem de méritos ou boas obras. Não é conquista humana, mas resultado da graça de Deus recebida pela fé em Cristo. A Bíblia declara que é desejo de Deus que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Paulo escreve a Timóteo mostrando que Deus, em seu amor, não quer que ninguém pereça. Ele oferece a todos a oportunidade de reconciliação e de vida eterna. No entanto, mesmo desejando que todos se salvem, Deus respeita a liberdade de escolha de cada pessoa. Ele não impõe sua vontade. Ele chama, convida e oferece o dom da salvação. Mas cabe a cada indivíduo responder em fé. Essa verdade nos motiva profundamente a compartilhar o Evangelho com coragem e dedicação. Como seguidores de Cristo, somos chamados não apenas a viver a fé, mas também a anunciar a mensagem da salvação a todos. Nosso propósito é convidar outras pessoas a experimentarem o amor transformador e a graça abundante de Deus, para que encontrem nele a verdadeira vida e a esperança eterna. Desde o Antigo Testamento encontramos uma forte ênfase na importância da escolha. Em Deuteronômio, Deus apresenta diante do povo dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição, e os encoraja claramente a escolher a vida. A decisão estava inteiramente nas mãos deles, assim como hoje continua em nossas mãos, pois o Senhor respeita nosso livre-arbítrio e nos chama a uma resposta consciente. A salvação, portanto, não é algo imposto à força, mas oferecida por Deus como um presente gratuito e precioso. Cabe a cada pessoa decidir se aceita ou rejeita essa oferta de amor. Receber a salvação exige um arrependimento sincero diante do Senhor, fé verdadeira em Jesus Cristo como Salvador e a entrega completa da vida em suas mãos, para viver de acordo com a sua vontade. Reconhecer que precisamos de um Salvador é, acima de tudo, um ato profundo de humildade. Confiar em Cristo é a escolha decisiva que muda nosso destino eterno e abre diante de nós o caminho para uma vida de comunhão real e duradoura com Deus. A terrível consequência do pecado. Para entender o valor da salvação, é preciso reconhecer a gravidade do pecado. Pecar é transgredir a vontade de Deus, é escolher se afastar da sua santidade e justiça. Desde o princípio, o pecado exerce um poder destrutivo sobre a humanidade, afetando todas as áreas da vida e trazendo consequências devastadoras. A palavra pecado vem do grego hamartia, que significa errar o alvo ou falhar. No contexto bíblico, representa o ato de desviar-se do propósito de Deus e violar a sua vontade. Deus é santo e perfeito em tudo. Ele estabeleceu padrões morais e espirituais revelados em sua palavra. Quando deixamos de viver segundo esses princípios, cometemos pecado. Isso pode acontecer em atitudes visíveis, como roubo, mentira ou adultério, mas também em pecados internos, como orgulho, inveja e egoísmo. O pecado traz consequências espirituais e práticas. No aspecto espiritual, ele gera separação entre nós e Deus, impedindo a comunhão plena com o Criador. Na prática, causa danos à nossa vida e prejudica aqueles que convivem conosco. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus oferece perdão e reconciliação por meio de Jesus Cristo. Pela cruz, ele pagou o preço do nosso pecado e nos abriu o caminho para a restauração. Quando nos arrependemos sinceramente, cremos em Jesus como nosso Salvador e passamos a seguir com fidelidade os seus ensinamentos. Experimentamos o perdão completo de Deus e recebemos o poder do Espírito Santo para viver em novidade de vida, de acordo com a sua perfeita vontade. A Bíblia é clara e direta quanto às consequências do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo declara: "O salário do pecado é a morte." Essa morte se manifesta em 3 dimensões distintas e inevitáveis: física, espiritual e eterna. A morte física é uma realidade inevitável que todos enfrentam neste mundo.
A morte espiritual representa a separação entre o homem e Deus, consequência direta do pecado. Já a morte eterna é a condenação final, a separação absoluta e definitiva da presença de Deus, um estado de perdição eterna sem possibilidade de retorno. O pecado, portanto, não é apenas um problema momentâneo ou passageiro. Ele carrega em si consequências sérias e eternas. Contudo, a mensagem do Evangelho nos aponta para a solução definitiva. Em Cristo encontramos perdão, reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. Somente em Jesus encontramos restauração e libertação do poder do pecado. Pela fé nele, somos reconciliados com Deus e recebemos a promessa da vida eterna ao seu lado. Padrão mínimo de perfeição. Os 10 mandamentos, também chamados de Decálogo, representam o padrão mínimo de perfeição estabelecido por Deus para orientar a vida humana. Eles foram entregues a Moisés no Monte Sinai e estão registrados em Êxodo capítulo 20. Esses mandamentos tratam tanto do relacionamento com Deus quanto da convivência entre as pessoas. Apesar de serem centrais, os 10 mandamentos são apenas parte das muitas instruções dadas por Deus ao seu povo. Ao longo das Escrituras, encontramos 613 mandamentos que expressam a vontade de Deus para a santidade e a obediência. O problema é que nenhum ser humano consegue cumprir todos esses mandamentos. A Bíblia afirma: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mesmo uma única falha nos torna culpados diante da lei. Tiago capítulo 2, versículo 10 declara: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso mostra que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios esforços. O pecado nos separa de Deus e nos torna merecedores da morte espiritual e eterna. A lei, portanto, revela nossa incapacidade e aponta para a necessidade da graça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o único que viveu em perfeita obediência à lei. Ele cumpriu todos os requisitos divinos, mas escolheu entregar-se como sacrifício pelos nossos pecados. Na cruz, tomou sobre si a maldição do pecado em nosso lugar. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus oferece perdão completo e reconciliação a todos que nele creem de coração. Ele é a resposta perfeita de Deus para a nossa incapacidade de cumprir a lei e a única esperança de salvação para a humanidade. Assim, compreendemos que os mandamentos revelam claramente nossa necessidade de um Salvador. Eles nos conduzem a Cristo, o único que cumpriu a lei de forma perfeita e que, em sua graça abundante, nos oferece gratuitamente a salvação. A nossa resposta não deve ser confiar em nosso esforço, mas descansar na graça de Deus e na obra redentora de Cristo. É pela fé em Jesus que somos justificados e recebemos o dom da vida eterna. Esse padrão de perfeição também nos ajuda a reconhecer a seriedade do pecado. Ele nos mostra que, por mais que tentemos, não conseguimos atingir o nível de santidade que Deus exige. Isso gera em nós humildade e dependência dele. Sem Cristo, somos incapazes de permanecer de pé diante da justiça divina. Ao mesmo tempo, os mandamentos continuam sendo um guia para a nossa vida prática. Eles nos mostram como devemos amar a Deus e ao próximo, servindo como direção para a nossa caminhada cristã. Não são um caminho de salvação, mas uma bússola que aponta para a vontade de Deus e nos conduz a viver de forma que agrade ao Senhor. A salvação é somente pela graça. A salvação pela graça é o fundamento da fé cristã. Ela nos lembra que não podemos conquistá-la por nossos próprios esforços ou méritos. A Bíblia ensina que a salvação é um presente de Deus, totalmente merecido e concedido por amor. Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não importa o quanto tentemos ser bons ou justos, nunca seremos capazes de conquistar a salvação por conta própria. É a graça de Deus que nos salva e recebemos esse presente pela fé em Jesus. É como se Deus estendesse sua mão de amor e nos oferecesse a vida eterna gratuitamente. A graça revela de forma clara a bondade e a misericórdia do Senhor. Ele nos ama profundamente e deseja restaurar e nos reconciliar consigo mesmo. Quando entendemos que dependemos totalmente da graça divina, somos conduzidos à verdadeira humildade, reconhecendo que não temos poder algum para nos salvar sozinhos. Essa compreensão desperta em nós um profundo sentimento de gratidão e nos conduz a viver em amor e obediência sincera a Deus.
As obras não são a base da salvação, mas sim o fruto natural e visível de uma fé genuína e verdadeira. A salvação pela graça também nos liberta do peso insuportável da tentativa de alcançarmos a perfeição por conta própria. Reconhecemos que somos pecadores e carecemos diariamente do perdão de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, experimentamos a salvação verdadeira e a transformação profunda que somente Ele pode realizar em nós. João capítulo 3, versículo 16, resume de forma perfeita essa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é conquistada por esforço humano, mas é recebida unicamente pela fé no sacrifício de Jesus. No entanto, essa graça não nos isenta da prática do bem. Paulo afirma em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que fomos criados em Cristo para as boas obras que Deus já preparou de antemão para nós. Assim, praticamos o bem não para alcançar a salvação, mas porque já fomos salvos pela graça de Deus. As boas obras se tornam a resposta de gratidão àquilo que recebemos. Elas são a evidência de uma vida transformada pelo amor de Deus. A graça não nos leva à passividade, mas à ação motivada pelo amor. Portanto, a salvação é um presente gracioso do Senhor, recebido somente pela fé em Jesus Cristo. Ela nasce do amor incondicional de Deus por nós e nos conduz a uma vida de boas obras como expressão da fé e da gratidão que temos por tão grande salvação. Necessidade de confissão. A confissão da nossa fé é parte essencial do plano de salvação. A Bíblia ensina que precisamos confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos para sermos salvos. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Essa confissão não é apenas um ritual ou formalidade. Ela é a expressão sincera e pessoal da fé que habita em nosso coração. É declarar publicamente que confiamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. A confissão com a boca é o reflexo externo do que já aconteceu dentro de nós. É tornar visível a fé que já foi plantada no coração. O próprio Jesus destacou a importância dessa atitude. Em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, ele disse que quem o confessar diante dos homens será também confessado diante do Pai, mas aquele que o negar será negado diante do Pai. A confissão pública, portanto, é mais do que palavras. É coragem, compromisso e identificação com Cristo diante das pessoas. É uma forma de testemunhar que pertencemos a Ele e que nossa vida foi transformada pelo seu poder. Confessar Jesus é proclamar ao mundo a nova identidade que recebemos nele. É declarar que já não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. Ser salvo de quê? A ira de Deus é um tema que muitas vezes causa temor e até incompreensão. Alguns pensam que ela está restrita ao Antigo Testamento e que no Novo, Deus se revela apenas como amor. Mas a Bíblia mostra que a ira de Deus é uma realidade presente em toda a Escritura. No Apocalipse, por exemplo, vemos uma descrição vívida da ira de Deus nos acontecimentos finais da história. Os pecadores tentam se esconder e pedem para que as montanhas caiam sobre eles, a fim de escapar da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, que é o próprio Jesus. Isso nos mostra que a ira de Deus não é um mito, mas uma verdade real e iminente. A ira de Deus é a resposta justa contra o pecado. O Senhor é santo e não pode conviver com o mal. Por isso, todo aquele que rejeita a graça permanece debaixo da condenação. A boa notícia é que, por meio de Jesus, somos resgatados dessa condenação. A salvação é justamente o livramento da ira de Deus. Cristo levou sobre si os nossos pecados e recebeu o castigo que era nosso. O Evangelho nos mostra que, embora a ira de Deus seja justa, seu amor, graça e misericórdia são ainda maiores. Em Cristo encontramos refúgio seguro. Ele nos reconcilia com Deus e nos garante vida eterna. Portanto, ser salvo significa não apenas receber o perdão e experimentar uma vida nova, mas também escapar da condenação eterna. Em Jesus, não há mais espaço para medo ou insegurança, pois a ira que nos era destinada foi completamente levada por Ele na cruz. Essa verdade nos traz plena segurança e paz ao coração. Não precisamos viver atormentados pelo medo do julgamento, porque em Cristo temos a certeza absoluta da salvação. Ele já pagou o preço completo e abriu para nós o caminho seguro da vida eterna. Também nos traz grande responsabilidade. Saber que fomos salvos da justa ira de Deus deve nos motivar a viver em santidade e temor.
A graça não é uma desculpa para permanecermos no pecado, mas sim um chamado poderoso para honrar aquele que nos salvou com sua vida. Além disso, essa realidade nos enche de compaixão pelos que ainda não conhecem a Cristo. Quem não recebeu a salvação continua debaixo da condenação. Isso nos desafia a compartilhar o Evangelho com amor e urgência. Por fim, ser salvo da ira de Deus nos leva à gratidão. Cada dia vivido em comunhão com Cristo é um lembrete de que fomos libertos da condenação eterna. Nossa vida deve ser marcada por adoração, serviço e gratidão ao Senhor que nos resgatou.